Quem? Flávia. Flávia, consegues ouvir-me? Não tô sabendo quem é, porque não tá, pra mim não tá mudando a tela. Quem é? É Carla, Oi, Portugal. amor. Peraí, deixa eu ver se eu consigo virar aqui o negócio para aparecer você. Devo estar, se calhar, no fim. Ah, achei. Oi. Olá, tudo bem? Diga, amor. Olha, queria-te fazer uma pergunta em relação a isso também, que eu fui fazer a leitura da aura há relativamente pouco tempo e disseram que, portanto, nessa leitura, que a ligação que eu tenho com os meus dois filhos mais novos tem, no fundo, um contrato por trás. Esta relação entre a chama gêmea ou alma gêmea está relacionada também com esses contratos que vêm com os filhos? Não. Olha só. Todas as nossas relações são kármicas, tá? A base é sempre karma. Aí vem as outras classificações. Uhum. Podem ser almas gêmeas, tá? Podem ser relações. Eu gosto de falar que tem dois tipos de karma. Tem karma base e tem karma de tipo ser uma lição mesmo. Então, a base da pirâmide, karma. Aí as outras classificações podem ser almas gêmeas, né? Isso eu estou falando de filho, alma gêmea, Sim. karma de novo, sabe? Mas é sempre contrato de alma. Sempre contrato Sim. de alma. Por quê? Karma é algo que você vem, é um resgate que você tem que pagar, certo? Uhum. Se você não tem um contrato de alma, você não tem ligação. É um contrato, já diz o nome. Uhum. Tá? E os contratos de alma, que são os mais certos, que são os mais garantidos, são entre os familiares. Porque, de certa Sim. forma, se a gente tem mais de 100 almas gêmeas numa vida, dentre elas parentes, amigos e relações amorosas, os amigos e as relações amorosas, você não tem certeza de imediato. Agora, o teu filho, você sabe que é teu filho, teu pai, você sabe que é teu pai. Sim. Entende? Então, são conexões que são óbvias. Uhum. Tá? Então, sempre é contrato, tá? De alma. Ok, certo. Tem mais alguma coisa em relação a isso? Porque de chama gêmea não Não, tem nada a era. ver com isso, tá? Você falou de chama Ok, gêmea, nada a ver. Nada a ver. ok. É mesmo alma gêmea, não é? A Oi? relação a relação é da alma gêmea? Entre mãe e filho? Sim. Sim, pode. Pode ser, Ok. tá? Porque a alma gêmea nem Uhum. sempre tem a parte sexual da coisa. Nem sempre Sim. tem. Tá? Baseado numa coisa que você falou lá atrás e que eu já vi em outros vídeos também, em relação a essa questão das crenças, né? Baseadas no que a religião vai impregnando, né? A gente vai se impregnando de algumas coisas de lá. Você já me conhece um pouco de consulta pessoal, né? Minha família, religiões, dogmas e tudo. E aí, assim, só para socializar com as outras pessoas, que de fato é verdade. Às vezes a gente se mantém em determinadas relações ruins, né? Falidas, porque a gente está com aquela crença religiosa de que, não, eu tenho que passar por isso aqui, eu tenho que pagar alguma coisa dentro disso aqui, sofrendo, né? E aí uma coisa que você fala, não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Se Não, Deus ama a gente, então por que eu vou ficar aqui sofrendo, né? exatamente. Aí, olha a minha responsabilidade dentro disso. Eu estou sofrendo porque eu quero sofrer, eu estou apegado a essa dinâmica, né? Exatamente. É isso. Entendeu? Existem outras formas de você resolver sem sofrer. Entendeu? É o que eu te falei, eu acabei de receber um remédio védico. A pessoa ela pode se desvencilhar do karma de atrair homem, que ela tem que sustentar, simplesmente fazendo uma doação. Tá todo mundo te vendo, cabeção. Simplesmente, simplesmente fazendo doações para pessoas carentes na igreja para poder atender as necessidades de Saturno. Olha que dor a pessoa doar na igreja. Tá vendo? Então, é o que eu falo, tem alternativas. Tem alternativas de a gente resolver coisas de uma forma mais fácil, sabe? E assim, é interessante porque eu conheci através de uma colega de trabalho, que ela pesquisava sobre astrologia e tal, ela falava, nossa, esse negócio de astrologia ocidental é muito, muito papo furado e tal, as coisas que eu vejo na internet. Achei uma pessoa diferente, aí ele me falou, é essa daqui. Aí eu comecei a ver os vídeos e tal,
E aí, até eu chegar ao ponto de ir para uma consulta com você, foi depois de ter passado por muita coisa. Eu acho que naquele momento, de fato, eu não estava pronta. Nem Não, para cair essas fichas, assim, é tudo na hora certa mesmo. aham. Falam que a pessoa só consegue fazer consulta, se conectar comigo na hora certa, porque já teve situações onde a pessoa vinha sem estar preparada e depois a pessoa vinha de novo, depois de um tempo, falando assim, cara, a primeira consulta não fez sentido para mim de imediato. Eu até fiquei pensando assim, não, cara, essa mulher é uma charlatã e tal, e fez sentido 6 meses depois, e aí eu tô aqui para fazer outra, porque agora minha vida tá toda do jeito que você falou e eu não sei lidar, entendeu? Porque a pessoa não estava aberta antes, entendeu? Ela não tinha um senso de compreensão antes. E eu dei para ela o que estava ali escrito no mapa dela. E aí ela falou assim, não, tipo, não sou eu isso aí. Na verdade, eu estava pegando o que ela ia virar, entendeu? E ela não tinha preparo para lidar com aquilo. Então é muito comum. Que no final das contas, eu acho que foi acontecer do jeito certo para ela, entendeu? Sempre é certo. Sempre tá tudo certo, gente. Flávia, Oi, amor. Deixa eu achar você. sou Bianca. Pode falar. Pegando um pouco a deixa do que o João e que a Yasmin falaram, é que me veio a lembrança algumas coisas, né? Eu trabalho desde cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, assim, sempre fui independente e tal, e eu me vi ao contrário no exemplo que você acabou de dar. Eu nunca atraí, eu sou bissexual, então, assim, eu achei interessante falar porque o que aconteceu comigo não foi com um padrão, assim, é só com homem. Foi com homem, foi com mulher, não interessava o que que era. Não interessa. Gente, Não tem isso. por dentro da pessoa era a mesma coisa. É assim, desde quando eu comecei a ter relacionamento amoroso com as pessoas, tanto com homem quanto com mulher, eu comecei a me tornar automaticamente, alguma coisa aconteceu dentro de mim que eu comecei a ficar dependente das pessoas. Eu era tão independente, eu comecei a depender delas totalmente. Aquilo, até esse relacionamento atual que eu tenho agora, que eu estou trabalhando essa coisa de desvencilhar, foi uma dependência total que foi me trazendo muita tristeza, porque eu sentia vontade de ser livre, de ter a minha vida, mas me sentia ligada às pessoas. Passei vários processos aí que eu te conheci, e através da internet eu fui entendendo que eu precisava passar alguns processos e para cortar esse gatilho, para não precisar passar novamente. Então, assim, e aí eu entendi, porque eu achava assim, não, eu que tenho dedo podre, entendeu? Não, homem não presta. Aí eu ia lá, saía com as meninas. Nossa, mulher é difícil pra caramba, entendeu? E não era. O problema é que e eles mesmos, esse pessoal, eles mesmos já tinham um problema deles para lá e eles não estavam nem ligando, entendeu? O problema que eu descobri é que eu estava, eu não sei colocar em palavras, mas dentro das relações eu estava mentalizando alguma coisa, sei lá, eu só sei que eu queria depender, entendeu? E hoje eu cortei muito esse padrão, tanto que assim, como eu falei na última live, né, do eclipse do escorpião pra cá, sei lá, foi igual a Yasmin falou, parece que tá arrancando pedra e a água tá jorrando. Vai arrancando uma pedra, a água tá jorrando, entendeu? Porque eu comecei a realmente ter essa noção de que eu também tive culpa, eu não gosto da palavra culpa, eu gosto de responsabilidade. Uhum. Eu tive responsabilidade desde a minha adolescência em muitas coisas, por mais que eu não tinha consciência naquela época, né? Então, hoje, assim, as coisas fluem mais naturalmente. Eu não culpo nenhum deles, entendeu? Tá tudo suave, cada um no seu quadrado. E eu tô aqui tentando ficar plena a cada dia, né? É a melhor forma, porque também a gente não fica com aquele acúmulo, né? Eu vejo muitas situações das pessoas ficarem com mágoa cabocla, tipo, eternamente, de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, e falo, cara, não tem como essa pessoa estar saudável, sabe? Você guardar mágoa de uma coisa que aconteceu no passado, ou você guardar uma dor do passado, ou você... Assim, eu costumo dizer que tem coisas realmente que ficam no subconsciente que são muito difíceis da gente
ter clareza daquilo sem um trabalho específico, que são as coisas, as feridas da criança interior, tudo isso é realmente muito difícil. Traumas de situações que às vezes aconteceram, que você não lembra, sabe? Então, coisas que vêm de vidas passadas, no sentido que fica no seu inconsciente, mas você reage àquilo, não sabe de onde vem. Agora, coisas que estão no seu consciente, no seu campo de visão, e você fica mantendo aquilo ali para se limitar. Para mim é se limitar, né? Se impedir de crescer, realmente é o tipo de coisa que é uma outra parte também do trabalho, né? Que a gente tem que fazer, que é... aí eu já falo que não é nem se curar, tá? Vai ter um momento que eu vou falar que é tomar vergonha na cara. Porque se curar, você se cura da criança interior, de problemas que foram causados a você e você não tem responsabilidade, sabe? Falei dessa lista, né? Agora, você ficar... Porque 20 anos atrás, o meu ex me traiu com o maricota da esquina. E aí... As viradas de olho. Entendeu? Aí é falta de vergonha na cara. Parar com essa palhaçada, entendeu? Então, a gente vai tentar muito trabalhar essa coisa de se libertar dessas culpas e dessas mágoas e dessas coisas que impedem com que a gente tenha o coração limpo, sabe? Livre para poder processar as coisas, para poder... Porque tudo que está acontecendo com a gente agora, gente, no processo de ascensão, o universo está obrigando a gente a fazer algo que a gente deveria fazer naturalmente, a gente não faz. Tá? Isso deveria ser parte do nosso processo como humanos aqui, a gente faz tudo o contrário, a gente faz tudo errado. E aí agora o universo está falando assim, olha só, a gente está querendo mudar esse rolê de vocês aí que está muito cagado, então a gente vai jogar aí um processo de ascensão que é como se fosse a gente acelerar 3 mil anos, botar 6 mil anos em 20 anos, vamos botar assim, né? Não sei se o processo de ascensão vai levar esse tempo. Mas a gente vai, entendeu? Fazer vocês acelerarem. E aí a gente tá assim, entendeu? Então a gente agora vai tendo que meio que correr. Eu recebi informação nessa mudança de ciclo, que na verdade a gente... Todo mundo que está aqui nesse momento, né? Todo mundo que se alistou para estar aqui no processo de ascensão. Por que está tendo muito desligamento? Eu estava conversando com minha família. Minha família é muito antiga, né? Espiritualmente, assim. E aí foram saindo algumas pessoas e depois ficaram as mulheres e tal. Minha família tem uma conexão de alma muito forte, né? Entre as pessoas. E aí a gente estava conversando sobre esse negócio do coronavírus e estava todo mundo dando uma perspectiva muito mais espiritual da coisa, né? Sobre o que acha. E a gente chegou à mesma conclusão, que é a falta de critério como essa doença está pegando as pessoas, sabe? A falta de critério como esse vírus está vindo, porque antes aí vinham dizer, não, porque vão morrer só os idosos porque tem baixa imunidade, aí começa a morrer um monte de bebê. Não, vão morrer só os bebês porque são... Aí começa a morrer adolescentes. Não tem critério, sabe? O negócio... E aí a gente, dentro de uma perspectiva espiritual, ali dentro da nossa percepção, a gente entendeu que isso, na verdade, era algo que, sim, era uma guerra biológica, não deixa de ser, né? Mas que é kármico. É muito louca a sensação. Parece que não tem critério. Vai levar quem tem que levar porque a pessoa cumpriu o que tinha que cumprir. Porque a pessoa ou não vai ser útil, ou ela já cumpriu o que tinha que cumprir e, de certa forma, o universo... Os condicionamentos do planeta Terra vão fazendo com que ela fique mais tempo, entendeu? Sem necessidade, enfim, várias questões. Então, por que eu entrei nesse negócio, gente? Gente, por que eu entrei nesse negócio? Essa lua em Gêmeos é terrível. Eu vou embora, daqui a pouco eu não sei mais onde eu tô. Flávia, João de novo. Oi, amor. Isso que a Júlia falou me fez lembrar de um episódio que eu vivi dentro dessa relação que passou. O que acontece é que 8 meses antes, não sabia nem que eu ia conhecer, né, o cara, tipo,
Eu tinha um namorado, gente. E aí, o que acontece? Eu sonhei com uma criança me dizendo bem assim, ela tava, tipo, como se tivesse levado um soco no rosto e tava com uma mancha roxa, né, no olho. E, tipo, tinha várias marquinhas na pele, assim, tipo, sabe, umas manchinhas, assim. E aí, eu sabia meio que intuitivamente no sonho, quando eu olhava para aquela criança, que ela tinha uma relação muito difícil com o pai, que tinha algo de álcool, de violência ali. E aí eu dizia no sonho para essa criança, eu vou ser seu pai. E eu acordei muito emocionado, assim. E aí eu não entendi aquele sonho. Passou um tempo, beleza. Mas a criança ficou na minha memória. Depois, quando eu conheci, né, o namorado que eu tive, a gente estava um tempo junto já e um dia ele me mostrou um álbum de fotografias na casa da mãe dele. E quando eu abri, eu vi a criança. E eu tomei um susto. Só que eu Aham. não ele não acreditava nessas coisas e tal. E aí eu Sim. fiquei, meu Deus, então era essa criança. E, tipo, Hum. durante a nossa relação, o que mais aconteceu hoje, eu vejo, foi, assim, eu fazendo um papel de pai, né? Suprindo coisas, Hum. impulsionando para fazer coisas e tal. E também durante o percurso, fazendo uma sessão de Theta Healing, a Júlia falando, né, que ela viu, sentiu, né, uma sensação de que já conhecia há muito tempo e tal. Eu vi, né, nessa coisa que você até falou que eu tenho lua, né, na casa 12, alguma coisa assim, de diversas timelines. Aham. Eu vi um flash da gente dentro de um barco, num lugar muito antigo, sabe, assim, navegando com outras pessoas. E aí eu pensei, nossa, achei a alma gêmea, caralho, tipo. E depois, olha no que deu, tipo, foi uma relação super complicada, digamos assim, né, que teve É, muitos. o começo é sempre lindo, porque é atrativo, tem que ser atrativo, senão você não entra, entendeu? Exato. Aí, então, assim, e tinha que entrar de qualquer jeito. Talvez apareça até porque tem que dar um valor, né? Mas não em Exatamente. todas as situações, Não né? quer Claro. dizer que não vai aparecer, entendeu? É o que eu estou te falando, o que as pessoas precisam entender é que o embasamento de tudo é sempre o karma, é que não quer dizer que você não tenha tido uma vida passada com aquela pessoa, sabe? Na verdade, o fato de você sentir a conexão forte é porque você teve algo, uma vida passada com a pessoa. Por isso Sim. você tem essa sensação de que você se lembra, Uhum, essa sensação de você estar, de você conhecer já a pessoa, não é? É sempre uhum, familiar. Mas o que vocês vieram para cumprir nessa vida é que tem que ser levado em consideração, uhum. entendeu? Do tipo, encontrar gente de outra vida, a gente encontra toda hora, Toda hora. milhares. Mas o que a gente veio para experienciar nessa? Vamos lá, vamos Uhum. agora, entendeu? Ficar focado, entendeu? E assim, eu lembro sempre de você falar no sentido de não entrar em determinadas paranoias, digamos assim, né? Por exemplo, você encontrou e aí você fica, nossa, meio que tentando assim, focado em resolver alguma coisa que, claro, tem alguma coisa para resolver, né? Quando é Uhum. essa configuração de parceria, mas também tem a parte gostosinha da coisa e tal, que você pode curtir também, né? Porque você está É, experienciando uma relação. Então, assim, senão a exatamente. gente fica muito no parafuso, né? Assim. Pois é. Até isso é uma coisa que, até quando você está lidando com parceiro de ascensão, é bom você ter entrado nessa, que é importante, a gente vai trabalhar muito isso, né? Que é a parte onde você pode curtir a experiência. Ela é dolorosa? É. Ela traz muitos gatilhos? Traz. Mas existe uma forma de você também aproveitar a parte boa da coisa. Só outra coisa, eu acho que eu tô falando mais que todo mundo hoje, mas é que você falou que a gente pode experienciar essas coisas de karmas na família também e tal, né? Eu, Uhum. eu vejo isso com o meu pai, assim, a gente tem uma dificuldade, aos poucos vai melhorando e tudo. Mas nisso que a gente está falando de aproveitar a parte boa e de reconhecer alguns movimentos. Por exemplo, antes eu achava assim, nossa, meu pai não se importa comigo e tal, a gente deve ter alguma coisa para pagar e não paga, enfim. E aí, tipo, eu não reconhecia os pequenos gestos, por exemplo. Eu chegava de um estado para outro, vinha para cá, e aí de repente ele estava lá no aeroporto, né, com a minha mãe, com outras pessoas, para me receber. E aí, tipo, só pelo fato de todo mundo ser efusivo, de abraçar, não sei o que e tal, e ele ficar, tipo, todo naquele jeitão dele, assim, e, tipo, meio que. Aí eu achava assim, nossa, meu pai não me ama, ele não gosta de mim, não sei o É, que e tal. exatamente. E aí depois eu comecei a pensar, não, ele foi, então ele tava lá, então ele se importa. Pois Então, é, assim, às vezes é porque a gente, em prol do controle, a gente quer que seja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente exatamente. acha certo, e esquece que pode ser Exatamente. do jeito que a pessoa pode oferecer, dentro das condições dela.
E aí agora, assim, depois que o tempo está passando, eu lembro que você falou para mim quando leu o mapa que a relação ia melhorar até, né? E aí eu tomei conhecimento de alguns fatos da vida do meu pai, né? De um pouco da história dele, que ele não fala sobre si, né? Foi minha tia que falou. Pois E eu é. falei, olha só, faz sentido ele ser dessa forma, né? Tipo, que sabe você olhar assim com mais, até com mais amor. A gente quer ser tratado como humano, mas a gente não consegue fazer isso pelo outro. Esse é o problema. A gente não consegue, ainda mais quando é pai e mãe, porque pai e mãe são uma referência pra gente, né? De maturidade, são as pessoas que educaram a gente. Aí a gente não consegue ver, assim, como humanos. Engraçado que eu sempre tive facilidade de ver meus pais como humanos, porque eles sempre foram muito humanos, sabe? É a forma como eu fui criada. Então, o fim da vida do meu pai, eu nunca tive grandes problemas com meu pai, meus irmãos tiveram, sabe? Mas eu nunca tive porque eu sempre tive essa sensibilidade de ver ele como humano. Então, eu sabia que tinha coisas comportamentos que meus irmãos não conseguiam aceitar nele, que se você parasse e olhasse com respeito pela jornada que ele teve, que foi muito sofrida, você ia compreender por que ele fazia aquelas coisas, que na verdade ele estava fazendo o melhor que ele podia, entendeu? Ele não sabia fazer de outra forma, entendeu? O cara não... Ninguém chegou para ele e falou assim, não, a melhor forma de você agir é essa. Não, o cara aprendeu tudo se virando, entendeu? E ele era um pai muito amável, mas ele era uma pessoa que tinha dificuldades para se expressar, ele era extremamente exigente, porque como ele passou fome e começou a trabalhar muito novo, ele queria dar para a gente a oportunidade de ter uma vida diferente da dele, então ele cobrava muito que a gente estudasse, que a gente trabalhasse, que a gente ganhasse dinheiro, que a gente construísse, sempre essa coisa, né? Então, quando você começa a olhar por uma perspectiva mais humana, sabe? Você começa a ressignificar grande parte da sua própria história. Tá? Então, esse é um exercício muito bom da gente se libertar, às vezes, de ranço de pai e mãe, de irmão. A gente, dentro de uma nova perspectiva, de uma nova estado de consciência, voltar e rever tudo. E ver se algo mudou para você no seu coração. Ver se você está sentindo a mesma coisa. Porque a tendência é a gente não ficar remoendo essas coisas do passado, sabe? A tendência é a gente perdoar o pai e a mãe. Sabe? A tendência é a gente, por pior que eles tenham feito. O perdão, ele é muito mais por você do que pelo outro. Não é você perdoar o outro pro outro, tipo, cara, você fez essa merda na vida e agora você está sendo perdoado. Não, você perdoa por você. Você perdoa para você se libertar daquele condicionamento, daquele vínculo negativo com a pessoa, sabe? Então, realmente, você vê que você já está dentro de um processo de voltar e rever, né? Rever seu pai, reaprender sobre seu pai, sua mãe, sua família. E isso é um ato que exige muita maturidade. Porque muita gente não quer fazer isso porque as pessoas, às vezes, elas têm medo de mexer com o que, teoricamente, está confortável. Por pior que seja o confortável, né, que a gente falou aqui. Tá muito confortável. Minha família toda tóxica, toda errada. Mexer dá muito trabalho, então a gente continua, deixa assim, né? Eu continuo achando que meu pai é um idiota, que minha mãe é uma maluca e tá tudo certo e a gente fica assim no resto da vida. Entendeu? Ao invés de tentar curar a perspectiva. Né? Você foi falando do seu pai, assim, os elementos são muito, assim, muito parecidos, assim, quase idênticos praticamente. E aí, assim, pensando na questão de autoestima, às vezes, seja num relacionamento familiar, enfim, de qualquer configuração, às vezes a gente quer receber algo do outro e a gente fica ali, internamente na nossa cabeça. Ai, mas não faz isso, não faz aquilo, e já fica com raiva, achando que a pessoa não quer fazer, enfim, um abraço, vamos dizer assim, né? Um contato, um toque. Eu tô falando do meu pai. E aí eu achava, nossa, meu pai não se expressa, ele não chega perto. E eu comecei a pensar, tá, ele não se expressa, não chega perto, mas ele não sabe que eu quero um abraço, então eu vou lá abraçar ele. Exatamente, você agora é adulto. Aí, só que a gente age com o pai e a mãe quando a gente fosse bebezinho. isso, como se fosse criança. Aí eu falei, não, eu vou lá. Aí eu sempre eu ensino o Eric a expressar o que ele está sentindo, expressar para ele o que ele precisa de mim. Aí às vezes ele chega para mim do nada e fala assim, mãe, você pode falar isso para mim ou qualquer coisa. Às vezes ele fala, mãe, eu queria um abraço. Eu já ensino a ele, sabendo que isso vai fazer com que ele se torne um adulto que saiba
dizer para mim o que está sentindo, Exato. não ficar, tipo, sabe, que a gente cresce, fica adulto e continua chorando para a mãe tem que descobrir. Tipo, Isso. também. Não. Entendeu? E Não no é assim. fundo, isso aí, eu fiquei refletindo, e no fundo isso aí tem a ver com a questão da gente se colocar vulnerável, de dizer, eu quero um abraço, tipo assim, tô me sentindo Exatamente. assim, entendeu? Aí eu ficava criticando meu pai mentalmente, nossa, meu pai é tipo um macho tóxico, não sei o que, ele não se expressa. Não, E não eu quer não dizer que tava ele me não expressando. seja. Ele pode ser um macho Ele tóxico, pode continuar sendo, mas ele se tornou um macho tóxico por causa da experiência que ele teve por na muita vida. Não quer coisa, dizer que com você tem que ser certeza. um macho tóxico com ele, entendeu? Isso, E não quer exato, dizer que por ele ser um macho tóxico, que ele não mereça ser amado em algum momento na vida. exatamente, Então, você é isso. filho dele, se você transmutou isso na sua coisa, você pode começar a dar abraço nele. Pai, eu quero te dar um abraço. Aí, no começo ele vai ficar bolado, tipo assim, entendeu? E você insiste. Pai, eu quero criar o hábito de de abraçar você, porque você é meu pai, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu fiz com meu pai. Uhum, Então, o que eu falo que a passagem do meu pai, a minha relação com meu pai estava extremamente curada. Tanto que eu não senti tanto quando ele fez a passagem. Agora, meus uhum. irmãos, eles, Doeu. eles carregam dor, Uhum. porque meu pai partiu e eles tinham coisas que não foram resolvidas. Remorso, Levou para né? catacumba, entendeu? Agora só muita terapia. E eu, alguma coisa me dizia que eu tinha que consertar minha parte, e eu tinha. E não era, cara. Engraçado que meu pai era amoroso, meu pai chorava, porque ele era canceriano, gente. Meu pai chorava Uhum, de amor, dava um dó, uhum, sabe? Eu ficava assim, vocês têm que olhar, cara, que ele é sensível, sabe? O cara, uhum, ele sofreu na vida, ele faz isso que ele faz porque ele não quer que a gente passe pelo que ele passou, cara. uhum, Muito bizarro você passar fome, sabe? Os caras, é o que eu falo, meus irmãos, os caras estão em escola particular, sabe? Ainda apontando o dedo na cara do meu pai, que mal estudou, sabe? Que tinha que trabalhar com 11 anos. E aí eu falo, você não tem vergonha não, cara? uhum, Vocês não têm vergonha? Mas é o que eu falo, as energias masculinas, né, ali entre eles, do tipo, meu pai não querer parecer fraco diante dos filhos, então tinha aquela postura, e aí os homens, os outros homens, de querer mostrar que são adultos independentes e maduros, independentes da figura masculina paterna, sabe? Aí eram aqueles três uhum, conflitos entre os três, sabe? sim, uhum, Eu falo, no final das contas, o que aconteceu? Morreu e não resolveram, e aí agora eu vou ficar com esse troço até a uhum. próxima vida para resolver. Embargado. Mas meu pai não volta mais, ele já saiu. E, é, isso que você está falando aí, só para fechar da questão da sensibilidade, por exemplo, meu pai, quando ele tem, né, problemas com álcool, ele bebe muito, e aí ele fica mais solto, né? E aí antes eu me afastava dele, agora são momentos em que eu me aproximo, porque eu sei que ele vai receber as coisas. Aí É, ele virou para mim outro dia e falou assim: Cara, você já viu que as pessoas não tão malucas que elas não olham a flor que tá na frente delas? Aí eu aham. fiquei, caralho, que lindo, ele Como é assim? Pois sensível. é, tá vendo? Mas aí uma coisa que que você pode fazer também é que você vê, talvez seu pai beba porque quando ele consegue, tipo, se expressar, é quando ele consegue soltar alguma coisa. Então você vê, o cara completamente fechado, quando ele bebe, ele falou da flor. O cara é sensível, ele tem sensibilidade, só que nunca foi permitido para ele, por exemplo, falar da flor. E aí o que você pode fazer é começar a estimular ele a se comportar dessa maneira sem a bebida. Então, agora você sabe que quando ele bebe, ele abre. E por que ele tem que precisar da bebida? É essa crença que ele tem que perder, de que ele precisa da bebida para se abrir. Entendeu? Então é algo que você agora tem consciência e que você pode começar a apresentar para ele que existe essa opção dele se abrir, ser vulnerável e ele aproveitar as coisas sem a bebida. Entendeu? Porque a bebida é a muleta dele. É o que ele usa para poder sentir alguma coisa, sabe? Se permitir sentir alguma coisa. João caiu? Não, eu tô aqui ainda. Assim, eu tô ouvindo Tá tudo que você tá pensando? falando e pensando aqui. Realmente faz sentido aí, ó. Quando ele bebeu, né, a última vez que a gente conversou, ele me contou várias coisas da vida dele, inclusive que ele queria muito ser pai, muito mais jovem do que ele foi,
E a esposa dele, a primeira esposa, abortou um filho. Tipo, ele não queria que ela abortasse, mas ele falou, cara, o que eu podia fazer? Ela que decidiu, o corpo era dela e tal. Foda-se, não sei o que e tal. Aí eu virei e falei assim, pai, mas isso foi legal pra você? Tipo, você se sentiu mal com isso? Porque ele tava falando, foda-se, tipo, não posso fazer nada, né? Mas foi uma coisa que marcou ele, né? Aham, tá vendo? Que quando você fala muito do masculino, né, adoecido e tal, assim, a gente vê, né, que realmente isso tá na vida, né? Tá. E a Então, assim, gente encontra pessoas para se relacionar assim. mas é bom que você está conseguindo ver ele agora com outros olhos, né? Porque não é culpa dele, sabe? Não é. Ele não escolheu ser assim. A maioria das pessoas não escolhe. Por isso que eu sempre falo como é que a maioria é mulher, né? Para a gente tomar muito cuidado com essa coisa de ficar, por mais que a gente esteja experienciando conexões né, com a pessoa do sexo oposto, e parar de olhar do tipo como se a pessoa estivesse agindo daquela maneira propositalmente, deliberadamente, sabe, com o intuito de fazer mal, porque nunca é, cara. Nunca é. É sempre fruto de um monte de trauma, de um monte de problema emocional, dos quais eles não são como se não fosse permitido que eles processassem essas coisas, sabe? É sempre entubando, é sempre jogando para baixo do tapete. E a gente está vivendo esse momento agora do despertar do Yang, que vocês vão começar a experienciar mais e mais e mais homens tendo que eu falo que uns vão vir como uma vontade de se abrir, de se curar, outros vão vir como alguns sustos que vão obrigá-los a se abrir e se curar. Então, assim, cada um vai vir da maneira que o karma tiver descrito, né? Então, é muito importante também uma parte desse trabalho que a gente vai fazer de curar o Yang internamente. Se a gente está com o Yang tóxico, a gente tem a maioria energia Yin. Esse nosso Yang, desculpa, está tóxico, e a gente não trabalha ele, não dá amor para ele, não cura ele, a gente não consegue compreender o processo de cura dessas pessoas, como essas pessoas elas vão passar, como é difícil passar pelo processo de transformação, porque o processo de transformação e despertar do Yang é muito mais difícil, tá? do que do Yin. Tanto que a maioria das energias que já estão despertas ainda estão com o Yang muito cagado. Yang todo cagado. Então, a gente vai trabalhar muito, a gente vai começar a receber muita ativação para trabalhar isso, eu falei, né, da oportunidade que o universo vai dar para a gente curar isso. E a gente vai trabalhar o nosso Yang exatamente para a gente não só saber como lidar com os outros Yang, mas entrar em alinhamento, né? A gente entrar com uma união, né? Tipo, uma união com você mesmo. Porque quando você consegue harmonizar o Yin e o Yang internamente, você adquire um status de união com você mesmo, tá? É realmente algo muito difícil de você conseguir. A gente tem que realmente alinhar, a gente tem que realmente trabalhar o nosso masculino, trabalhar o nosso feminino. Eu sei que tem muita gente aqui que não está nem ao menos com o feminino curado, sabe? Não está nem ao menos com o feminino. Então, assim, é uma trabalheira de você olhar o feminino, e aí o seu feminino cuidar do seu masculino, e aí eles entrarem em alinhamento, e eles começarem a se entender internamente, um cuidar do outro. Quando isso virar uma dinâmica natural internamente dentro de você, é que você vai começar a atrair alguém em alinhamento. Ou, se for alguém específico que já esteja destinado com você, essa pessoa ela vai começar a entrar no processo também. Entendeu? Então, é o que eu falo. Por que eu comecei a receber esse chamado de entrar agora nesse trabalho, né? Porque sabendo essa quantidade de coisa que veio até mim, né? Tipo, que começou para mim como, na verdade, um entendimento da minha própria conexão.
mas que eu comecei a ver que várias pessoas estavam experienciando isso, às vezes de maneira até mais simples do que eu. Às vezes eram coisas que, muito, muito simples, mas que a pessoa ficava num looping, porque ela não conseguia ver, sabe, como ela quebrar aquele padrão. Às vezes não era nem conexão de alma, no sentido de alguém que ela tivesse alguma prospecção de ficar com a pessoa. Às vezes ela é uma dessas kármicas que veio para dar uma lição, mas enquanto você não entende a lição, o troço não desconecta. E eu já peguei situações de a pessoa ficar 10 anos encalacrada com a pessoa. 10 anos, mano. 10 anos é muito tempo. Pelo amor de Deus. E eu chegar e falar assim, filho, olha só. É isso. Ai, pessoa, faz sentido. Aí daqui a pouco, 6 meses depois, a pessoa fala assim, cara, eu nem penso mais na pessoa, não lembro mais o nome, passou. E a pessoa ficou 10 anos. Entende, gente? Então, a minha vontade de fazer isso que a gente está fazendo não é só para a gente tentar resolver quem já está em dinâmicas, mas que seja mais fácil até para quem for experienciar ainda determinadas dinâmicas, já esteja mais, sabe? Já sei como é que vai ser. Então veio para mim, eu já vai ficar ligado, já vai saber identificar o que é, o que tem que trabalhar, sabe? Então, o que eu falo, eu não vou reter isso para mim. Não faz sentido reter essa quantidade enorme de informação que eu tenho, que eu recebo cada dia, cada vez. Sendo que eu posso ajudar uma penca de gente a, sabe, pelo menos ter uma sensação de qualquer sensação. Eu tinha falado para vocês, qualquer sensação, cara. Só dela sentir que ela já entendeu o que é. Posso não ajudar a pessoa a se libertar, porque aí vai depender também dela, né? Mas só da pessoa, às vezes, saber o que é, o porquê, já para mim já está suficiente, sabe? Flávia, Eu vou chamar de Suami todo dia. Oi. Flávia, só um último comentário. Outro dia eu estava assistindo um filme, até comecei a anotar no chat para ficar mais objetiva a fala. O filme Comer, Rezar e Amar. Eu tentei assistir há muito tempo esse filme, até com minha mãe e outras pessoas, mas nunca fazia sentido, eu achava muito chato. E aí outro dia eu acabei assistindo aqui, né? E uma das coisas que foi me chamando a atenção nele, a gente está falando dessas conexões, né? Às vezes problemáticas e tal. E no caso da personagem, ela tinha conexões que tolhiam ela, né? De certa forma. E aí, com muita dor, ela resolve se separar e ela retoma o sonho antigo dela de viajar, né? Pelo mundo, né? Ela escolhe alguns destinos. E aí já começa com o primeiro símbolo, né? Da viagem, né? De uma expedição, digamos assim. E aí ela experimenta independência, autonomia, e num dos destinos lá que ela escolhe, acho que é a Índia, ela vai visitar um guru. E aí ele oferece um conselho para ela, que é meditar, sorrindo, tipo, da cabeça ao fígado, tipo, só de olhos fechados. Aí, tipo, aumentar a conexão dela com ela mesma, né? E aí, tipo, depois de um tempo, em dado momento assim, ela lê em algum lugar, tipo, a ruína é uma dádiva. E aí ela começa a pensar, né, naquele momento que ela está vivendo, de um pouco mais de estabilidade, de conexão consigo, e o que ela precisou romper para chegar naquele ponto, né? E aí, quando fala a ruína é uma dádiva, essa frase me marcou, eu lembrei da carta do tarô, da torre, que é uma, né, que é uma ruptura mesmo. Uhum. E aí, beleza, ela vai no caminho certo e tal. E aí, um determinado momento, um personagem, quando está se despedindo dela, ele fala assim: ei, não deixe de acreditar no amor. E aí ela fica meio assim, né, sobressaltada. Aí, tipo, lá na frente no filme, ela já tá bem com ela mesma e tal, aparentemente, no controle da própria vida. E aí ela conhece um cara por acaso. E aí o cara Paulo. gosta dela. Hã? Paulo. E, é, aí eles se conhecem e Porque a tal, história é tipo, eles real, se... né? A história é dela mesmo. Isso, é tipo, é o livro dela, né? E aí, tipo, ela se envolve e aí ele quer algo mais profundo. Só que aí ela fica muito assustada e não quer, né? Tipo, ele propõe um compromisso para ela. Aí ela surta. Aí ela vai até o guru de novo. Aí ele fala para ela, tipo, que em prol de manter o controle, ela pode estar perdendo uma oportunidade, né? E que a vida é de desequilíbrio, que essa ideia de equilíbrio, ela é fantasiosa, né? E aí, por Uhum. que eu tô falando isso? Porque, assim, muitas vezes nessa jornada, às vezes eu me vejo nesse momento, assim, a gente passa por muitas coisas, né?
complicadas e tal. Aí você vai ganhando um pouco mais de serenidade e vai se vendo, e aí você não quer mais abrir mão disso, você não quer experienciar mais nada também. Pois é. Tipo, não quero. E, assim, acho que a gente não pode se fechar também, né? Porque Não. se a gente veio para pagar as coisas ou para viver, enfim, tal, senão dificulta, né? Mas é isso, mas eu estou te falando que eu, por exemplo, a minha tendência é me fechar para ter as coisas sob controle. E aí, quando eu comecei mas sempre me achei super aberta. Não, sou super aberta. Não, como assim? Não, tudo ilusão, sabe? É uma falsa abertura. Na verdade, é um falso medo de ser vulnerável, enfim, várias coisas, né? Quando eu comecei a perceber que o outro não se abria pela necessidade de controle, por trauma, por necessidade de controle também, né? Na verdade, está tudo junto, porque quando você tem muitos traumas e você não quer olhar para eles e você quer se proteger, você tenta controlar tudo, né? Você controla as suas barreiras, você controla, tudo é controle. Eu comecei a falar assim, nossa, pessoa, não sei o quê, e não olhava que eu fazia a mesma coisa, entende? Então, é o que eu falo. Peraí que eu tô canalizando um negócio. Não entendi. É porque eu tô ouvindo controle. Ah, entendi. Entendi o que ele falou. Uma coisa vocês... Foi assim, ó. Uma coisa é certa. Aquele que muito controla, na verdade, é o que mais... É porque ele está me mostrando o seguinte. Um homem de pedra, mas que o centro é mole. Normalmente, quando a pessoa ela é muito controladora e muito armada e muito dura, na verdade é porque ela é extremamente sensível. É isso? Que uma coisa... Ele está dando dica, olha só. Se você vê uma pessoa, às vezes, muito sensível, que expõe muito, às vezes, essa sensibilidade, é porque a pessoa, na verdade, ela simula uma sensibilidade, mas, na verdade, ela não consegue sentir. Na verdade, ela não consegue sentir aquilo genuinamente, porque por isso que existe sempre a necessidade da gente encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio ele é muito pessoal, porque às vezes vai ter aquela pessoa que ela consegue ficar vulnerável exteriormente, mas ela interiormente ela não está vulnerável. Isso. E aquela outra pessoa que é completamente fechada e não expressa nada, mas que ela é muito, muito sensível interiormente e que ela, para não se ferir, ela protege aquilo, né? A pessoa que normalmente é fechada com o interior mais sensível, não compreendi. Eu peguei o começo, mas não concluí. É que precisa, às vezes, ser olhado com mais sensibilidade. Porque, às vezes, a pessoa precisa se sentir segura para se abrir. É isso? Não.
precisa se sentir segura para se abrir, o que nem sempre é o correto, mas é o que a maioria faz. O grande equilíbrio está em conseguir ser vulnerável sem dependências externas. É isso externo? É isso. Já perdi o que eu falei. Perdi. Quer ajuda? Não, perdi. Acabou? Acabou, não quer mais. Obrigada, amor. Acabou. Entenderam? Então, assim, não lembro mais o que eu falei. Porque é assim que faz. Entrou, saiu, foi embora. Não lembro o que eu falei, depois eu vou ver a gravação. Mas, assim, eu percebi que era alguma coisa sobre saber nuances de vulnerabilidade. Às vezes a gente fica assim, aquela pessoa é tão sensível, né? Se expressa e tal. Mas, às vezes, ela não sente aquilo genuinamente. Às vezes, ela não consegue se conectar muito através do coração. Às vezes, ela consegue simular muito bem que ela se conecta através do coração. Ela consegue simular muito bem. Naquela época, eu achava que um homem que não se expressava e que não sabia falar bem, aquela coisa toda, era inválido. Porque eu tinha uma pessoa que se comunicava super bem, e a pessoa, é o que eu falo, uma pessoa que fala, eu te amo, muito fácil, gente. Agora, você amar mesmo, e você demonstrar, e você ter provas daquilo e tal, é outra parada, é outro lance. Aí você precisa realmente ser algo genuíno, para você perceber. Então, eu acho que a questão toda é a gente começar também a olhar as pessoas com mais carinho, sabe? Tentar entender mais as pessoas, as motivações delas, e parar de achar que, não, bom é a pessoa que faz isso, isso, a outra que não faz assim é ruim, sabe? Tipo, muitos homens, sabe? Tudo bem, a maioria se torna tóxico. A maioria se torna tóxico porque foi educado para ser tóxico. Mas o grande problema é que eles não conseguem deixar de ser tóxicos porque eles às vezes não são encorajados, eles não sabem como deixar de ser tóxicos, porque é como se eles vivessem em situações que fizessem eles continuarem sendo tóxicos. Por isso que eu falo o negócio, gente, da loja que para de vender, fale. Não adianta vocês ficarem falando que os homens estão tóxicos e não mudam, vocês ainda estão alimentando a toxicidade, não estão dando bola para a toxicidade. Entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi esses dias, vendo um vídeo de uma mulher que eu gosto muito, que ela fala assim, amor incondicional, você consegue saber que você consegue amar incondicionalmente quando você consegue, por exemplo, você convida a pessoa que você ama para ir jantar na sua casa. E aí, essa pessoa quebra a sua louça que você mais ama. E aí você perdoa porque você ama e você chama ela de novo. E aí ela faz isso 10 vezes. Amor incondicional não é você continuar chamando ela para estragar a sua louça que você ama, tá? E perdoando. Amor incondicional é quando você diz para ela, olha só, eu te amo, mas você não vai vir na minha casa porque você destrói minha louça. E a partir do momento que você vem aqui na minha casa, destrói algo que eu gosto, que é meu e que eu amo, você está fazendo mal para mim. E eu não vou deixar mais você fazer mal para mim, mesmo você me amando. Entende? Então,
As pessoas, elas precisam desassociar essa coisa de que, porque eu amo, eu vou aceitar qualquer coisa. Por isso que tem que curar várias coisas. Porque quando você ama a pessoa, é uma coisa. Agora, quando você aceita a destruição que ela causa para você, é outra coisa, não é amor. Aí é trauma, criança interior cagada, sua energia yin debilitada, sua energia yang debilitada. Não é amor. Entende? Luísa, Foi amor. quando a pessoa acessa esse tipo de coisa que vocês estão falando, é em sonho, ela simplesmente sabe, ou são gatilhos externos que fazem ela acessar essa informação e meio que introjeta aquilo nela? Ou não tem uma regra? Tudo junto, misturado, embolado. Tá? Então, o que acontece? Eu costumo ver, pelo meu ver, eu falo isso muito nos vídeos, né? Que se for da vontade do universo, o universo vai fazer o que for preciso para a pessoa entrar naquele caminho, né? Então, quando você tem que acreditar não só soltar o controle e não só acreditar na sua jornada, acreditar que a outra pessoa também tem a jornada dela e de que o tiver que ser, vai ser, e não depende de você, porque é uma coisa que eu tinha, né? Sou controladora. Eu achava que ia acontecer se eu fizesse. Tudo na minha vida é assim. Só vai acontecer se eu fizer, só vai acontecer se eu movimentar, só vai acontecer se eu... Quando eu comecei a cortar, você vê que até hoje às vezes eu faço isso. Tá? De vez em quando eu pego, é inconsciente a necessidade do controle. Mas aí eu pego e solto. Tá? O universo, cara, faz. E aí faz como? Bota você para sonhar com a pessoa, bota você para... Tudo lembra a pessoa. Então o universo faz mesmo. O universo, por isso que eu falo, quando você está em alinhamento, você está confiando e tal, o universo, ele manda as respostas todinhas que você precisa das coisas, sabe? Só que às vezes a gente não consegue ver, né? Respondi sua pergunta? Sim, e sobre a questão de registrar caixa com essas coisas, ou de saber coisas sobre as outras pessoas que são aleatórias, meio que não tem nada a ver com você, mas simplesmente sabe delas, não necessariamente você vai ver isso por sonho, né? Às vezes você só sabe aquilo. Ou você... Depende. O que acontece? Existem pessoas que vêm registrar casco por questões pessoais, porque no caso da Rose, que ela precisa saber, né, determinadas coisas. Eu comecei a ver meus registros acásticos da mesma forma que Rose viu, mas em determinado ponto eu comecei a ver dos outros. E aí eu entendi que fazia parte do meu trabalho, eu precisava ver. Entendeu? Então, não é algo que, tipo, todo mundo vai ver, porque está despertando e todo mundo vai ver. Não, é algo específico. Eu costumo dizer que o nosso processo espiritual, né, quem a gente é dentro da expansão, é igual um personagem de RPG. As configurações, as ferramentas, os poderes, as coisas, elas são de cada um, não é? Não tem uma construção básica e específica, sabe? Todo mundo vai ser igual. Não. Até porque são coisas que são adquiridas durante várias e várias vidas. Então, é a jornada da sua alma. Tá? Então, pessoas, tem gente que vai ver registro casco, tem gente que não vai ver registro casco, tem gente que vai ver com um propósito, tem gente que vai ver com outro propósito. Então, não tem uma configuração específica. Entende? Entendi. Flavinha, sobre o registro... Vem a moto de Glória Alice. A moto de Glória... Sobre registro arcástico. Acástico. A pessoa, ela pode sonhar, pode ver, pode sentir. Ela pode simplesmente sentir alguma coisa, tipo assim, sentir que aquela pessoa foi filho dela em algum momento, em outra vida. Tá, Luísa também, Luísa perguntou nesse sentido e eu
eu devaneei. Sim. Só que olha só. Esse sentir tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque esse sentir pode ser uma ferramenta truqueira do ego, querendo fazer você acreditar que existe uma conexão além da que tem, na verdade. Tá? Então, é muito fácil você olhar uma pessoa e você sentir que aquela pessoa tem alguma coisa relacionada a você que você tem que ficar encalacrado com ela por causa disso. Então, assim, outra coisa é você ter uma visão, você sonhar, entendeu? Eu acho mais garantido você confiar nisso. Até porque, para você chegar ao ponto de validar algo que você está sentindo, nesse sentido específico, eu acho que só... O que eu falo? Eu, por exemplo, se eu sentisse só, eu não ia confiar. Mas hoje que eu vejo, que eu tenho visões, nem dormindo não, acordada. Se eu sentir, eu vou saber, eu vou confiar. Se eu não visse, eu não ia confiar. Mas como eu vejo, eu confio. Agora, eu acho que só sentir, eu acho arriscado, sabe? Não estou invalidando, não. Mas eu acho arriscado, porque o ego é muito truqueiro. O ego é muito truqueiro. O ego é capaz de fazer a gente sonhar com umas pessoas, pra gente manter a gente ali. Você imagina se o ego não vai fazer você sentir que você conhece aquela pessoa. É muito fácil fazer isso. Eu falei isso porque a Rose tinha comentado de que a irmã dela tinha sido mãe, ou ela tinha sido mãe da irmã em outra vida. Não, mas a Rose viu. Teve. Então, eu nunca tinha pensado nessa hipótese como real, até agora, há pouco tempo, até que foi numa leitura sua e eu caí no choro, entendeu? Dessa situação. Porque eu fiquei pensando, caraca, será que isso que eu pensei a vida toda é real? Na questão do... Era um irmão meu irmão mais novo. Minha mãe teve ele com 17, eu estava com 17 anos, e ele foi, assim, temporal, né? Quando eu estava com 15, minha mãe abortou espontaneamente e não teve. E com 17 anos, ela engravidou, teve muitos problemas, correu o risco de perder também, mas ele nasceu e está aí. Só que a gente tem uma afinidade, eu e ele, a gente tem uma afinidade tão grande que às vezes minha mãe fala assim, mas ele é teu filho. Eu não sei para que eu só gerei ele é teu filho. E aí tem toda essa problemática, né, da minha vida, tem toda essa problemática. E com 17 anos eu pensei, ela ficou grávida, porque, olha só, a minha cabeça com 17 anos, ela também ficou grávida agora, porque eu não vou ter neném, eu não vou poder ser mãe. Entendeu? Só que aí gera aquela parada toda na nossa mente, que a gente pode bloquear também, né? Eu não sei se eu bloqueei o meu futuro nesse pensamento, ou se realmente... Não acho que você tenha bloqueado o futuro nesse pensamento, não. Mas eu acho que você pode estar tendo algum glimpse no seu futuro. Você pode estar começando a chegar na superfície algo sobre o seu futuro. Entendeu? E às vezes vem dessa forma, que às vezes o ego não deixa você compreender determinadas coisas. Mas o universo está te mostrando qual é o seu futuro. Pode ser também. Entendeu? Não fica achando que você bloqueou conscientemente. Às vezes não. Às vezes é para ser assim e o universo está te avisando que é assim. E aí a pessoa tinha 17 anos quando pensou isso e agora com 42, né? Pensa de novo. Aí eu falei assim, e o pior não foi só eu pensar, porque eu nunca tinha contado isso para ninguém. O mais chocante foi eu chorar, agora, foi perto do meu aniversário, né? Eu chorei vendo a mensagem e pensei nessa situação toda de alma gêmea com minha mãe e com o meu irmão. E logo depois, alguns dias depois, ela fala isso para mim. Ela veio falar isso para mim. Ela falou assim, eu acho que eu só gerei o João só para você. Pode ser. Ele é teu filho, ele é todo seu.
E ela nem fala, quando ela fala com ele, ela chama ele agora ela passou a chamar ele de meu pretinho e fala que é meu filho. Para ela é o pretinho dela, para mim é meu filho. Não é o pretinho dela, só é o pretinho dela e meu filho. A gente tá, ainda mais que a gente está começando a ter mais abertura, né, espiritual, às vezes a gente sente essas dinâmicas, né? Ainda mais mãe, assim. A pessoa, sua mãe, ela deve sentir que tem alguma coisa ali que não tá, que tá estranho. Eu fico tomando conta dela, entendeu? Questão de religião também, como o João falou, né? Eu fico tomando conta dela, nem comento algumas situações, até para não chocar ela, né? Aí eu fico tomando conta das reações dela em relação a toda essa situação que a gente está passando. Eu achei engraçado quando alguém falou que a mãe começou a bater, xingar. Foi a Rose também. Falou que a mãe dela começou a xingar todo mundo, brigar e fazer acontecer agora, nessas semanas depois eu vi. Gente, minha mãe surtou também, começou a brigar com meu irmão do meio. E ela tem algum problema com ele de relacionamento, né? Porque nem todos os relacionamentos, a gente está falando de relacionamentos, nem todos os relacionamentos são somente amorosos, né? Uhum. Aí ela tem alguma coisa com relacionamento com meu irmão que ela não consegue lidar com ele. Não, mas é normal. Nem sempre a mãe, ela vem amando todo mundo. Eu peguei e falei assim, mãe, tenta pensar, a senhora sabe que a senhora tem que lidar com ele. Não adianta eu fazer, porque se eu fizer não vai funcionar, mãe. A posição tem que ser da senhora. A senhora é que tem que tomar o posicionamento. E tento falar com ela. Não tem nada, Glória. Sua mãe tem nada. Sua mãe é humana. Sua mãe tem nada. Não é porque ela é mãe que ela tem que... Tem nada. Ela não tem nada. Ela tá velha. Não, mas eu tô falando não tô falando de... Eu tô falando de espiritual, Flávia. Então, mas é o que eu falo. Você vai mandar uma pessoa que idade dela se espiritualizada, não sei o que, não vai, Rose. Não vai, Rose, Glória. Não vai, entendeu? Aí ela começou a surtar. Não vai. Não adianta se cobrar essa coisa. Foca no seu. Entendeu? Porque não adianta. Ela começou. Eu falo que o grande problema que a gente tem no início da jornada espiritual é achar que por a gente estar se espiritualizando, todo mundo à nossa volta tem que se espiritualizar também. Isso é apego, isso é controle, isso é medo. Por quê? Quando você vai mudar, você sabe que você vai mudar e todo mundo vai ficar do mesmo jeito, você vai sentir que você não se encaixa mais na sua família. E aí isso vai atrasar o seu progresso, porque você quer continuar validando a sua família. Então o que você faz? Você fica fazendo com que todo mundo na sua família mude também, igual você, e aí você fica confortável. Entendeu? E não é. É o seu progresso, é o seu processo, a sua jornada, é só seu. Você é um indivíduo sozinho no mundo e o resto é tudo Matrix, ilusão. Entendeu? Ninguém existe. Assim você tem que ver, ninguém existe. Tudo ilusão. Entendeu? E é legal, assim, é engraçado que a gente está conversando aqui e está me dando mais animação ainda de ver que o que para mim foi idealizado através de uma teoria, né, dos meus insights, das minhas coisas, às vezes eu falo assim, não, né, apesar de eu ser muito exigente em relação ao meu trabalho, eu tive que me acostumar com o fato de que eu ia ter que fazer as coisas meio que, vamos ver qual é, né, tem sido assim desde sempre. Então, desde sempre no sentido de, desde que eu comecei, né, esse trabalho. Então, eu ainda começo tudo meio que assim, com o pé atrás, meio que com medo, sabe? E isso é uma coisa que também eu tenho que trabalhar, que eu sempre falo para vocês, confiar. Eu tenho muito problema com confiança, sabe? Então, é como se o universo estivesse falando assim, confia, Flávia, confia que a gente está com você não está sozinha. Porque como eu sempre tenho a sensação de que eu estou sozinha, que tudo sou eu sozinha, eu tenho muito problema de confiar. E eu vejo que as coisas, como é que as coisas se alinham muito rápido, né? E as pessoas, elas vêm até mim já já com a cabeça aberta e sempre tem uma troca muito boa. Eu nunca tive problema de não ser compreendida, de não compreender. E eu acho que a gente vai... eu acho que vai ser melhor do que eu acho que vai ser, sabia? Vamos lá, vamos ver. Estamos animados.